Hoje nós começamos a ouvir os candidatos a prefeito de São José e é importante, principalmente a prioridade, que eu não estou aqui para ficar perguntando nada, só fazer o contraponto. Eu acho que o importante é deixar o candidato falar e ele dizer o que é que ele tem de propósito para São José. Lógico que nós temos os temas básicos, que às vezes um pontua, prioriza mais uma área, outra, sempre são questões básicas como saúde, meio ambiente, emprego, que é uma questão importante hoje, principalmente. Temos também a questão, educação, esporte, enfim, obras. São tantas coisas, uma cidade muito complexa. São José é uma cidade realmente complexa. Hoje estamos recebendo o candidato do PSL, o Anderson Senna, um candidato jovem, que vem com uma proposta jovem, né? Jovem, que eu digo, jovem quantos anos, Senna? Bom dia. Oi, Ferreira, bom dia a todos os ouvintes acompanhando aí, a TVI, a Rádio Imprensa. Eu tenho hoje 39 anos. Jovem. Um jovem já entrando no 40, a partir do ano que vem. Então, o Senna, a gente conhece você já. Você é de Aparecida. Isso, nasci em Aparecida, aqui ao lado. E vim para São José com 3 anos de idade. 3 anos. Então você é josense. Sou josense. O que você fez aqui em São José quando você chegou aqui? Você estudava onde? O que você fazia? Tá. A minha voz está saindo com a máscara, normal? Tá saindo, tá. sai um pouco mais abafada, mas tá saindo. Tá. Bom, a minha mãe era feirante em Aparecida. Meu pai trabalhava de cobrador na Pássaro Marrom durante 11 anos. E viemos para São José e aqui estudei sempre em escola pública. Moramos no Jardim Veneza, depois moramos no Jardim Petrópolis, depois mudamos para o 31 de março, onde a gente conseguiu adquirir uma casa do conjunto habitacional ali no 31 de março. E me formei no ensino médio lá na Escola Estadual Nelson Nascimento Monteiro. E a partir dali eu vim me qualificando, estudando, me preparando, até que entrei para a política, né? Dentro da escola eu sempre participei do Grêmio Estudantil, de atividades também no bairro, na SAB do 31 de março, participando sempre aí de atividades esportivas, participando aí com a população. E hoje estamos aqui, né? Depois de um caminhar aí pelo legislativo da cidade, pelo executivo, no Legislativo do Estado de São Paulo, como chefe de gabinete da deputada Letícia Guiar. Então, acredito que a história nos dá aí a oportunidade de poder nos colocar à disposição da cidade para governar a cidade. São José é uma cidade muito complexa, uma cidade muito... e ela é basicamente constituída de pessoas que vieram de todos os pontos do Brasil. Então, sim. Aqui você fala com mineiros, com gaúchos, com nordestinos, você fala com pessoas carioca, de outros países também que vieram para cá. Sim. E ajudaram essa cidade a se transformar no que ela é hoje. E então você sabe disso e cada um traz um pouco do seu jeitão de achar como deveria ser a São José dos nossos sonhos. Na sua concepção, qual seria a cidade dos nossos sonhos? Falta muito ou São José está próximo de atingir? Olha, Ferreira, a cidade dos sonhos, essa é uma frase, inclusive, do atual prefeito. Político não realiza sonho das pessoas. Político é um facilitador. Político ele tem um papel muito importante no processo de gestão, de governança de uma cidade, que é cuidar da cidade, é cuidar do dinheiro dos pagadores de impostos. Então, como que eu vou realizar sonho com o próprio dinheiro de quem paga imposto? Então, fica um pouco controverso essa fala. Assim como você colocou, Ferreira, São José é uma cidade muito plural. Meus pais vieram do sul de Minas para cá. Pessoas simples. Meu pai, ele sempre foi... Ele trabalhou muito tempo de cobrador da Pássaro Marrom, depois veio para São José, ficou 13 anos, 14 anos mais ou menos aí, como porteiro da Canebo, ali no Jardim Oriente. A minha mãe, empregada doméstica, sempre, até hoje ainda trabalha como faxineira. E as cidades que a gente quer, e São José é uma grande potência, é a capital do Vale, uma cidade que produz avião, que produz
carro, que produz tecnologia e produz tantas outras coisas que faz com que as pessoas se sintam abraçadas nessa cidade, que as pessoas se sintam parte da cidade, né? Então, acho que a cidade dos sonhos, como você colocou, é fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de trabalhar, de empreender, que elas tenham a oportunidade de ter uma família com condições dignas para morar, com acesso aos serviços públicos, sem aquela demora que a gente vê, muita gente indo atrás de vereador para ver se consegue ajudar, agilizar, o jeitinho, né? Então, isso tudo dificulta a gente alcançar a cidade dos sonhos. Como eu disse, o político, o prefeito, que é a figura máxima de uma cidade, ele precisa ser o grande facilitador para que as pessoas realizem os seus sonhos, né? A trabalhar, a empreender e ter condições dignas aí de poder realizar os seus sonhos, de ter sua casa, de ter o seu carro, de poder no final de semana fazer um passeio com a família. A cidade dos sonhos é uma pessoa feliz, é uma família feliz. Bom, nós não estamos abrindo aqui, nem nas mídias sociais e nem pelo WhatsApp as perguntas, porque às vezes também vem o pessoal do contra, né? Mas é legal, é importante. Não, mas então nós abrimos o seguinte, mas às vezes o pessoal vai cair. Então é o seguinte, eu sei como é que é isso. Então nós abrimos o seguinte, nós vamos pedir a participação do professor Ciro Bondesan. Professor Ciro Bondesan, palestrante, escritor, nosso comentarista, um dos fundadores da Embraer, né? E ele vem com uma pergunta para o candidato Sena. Ciro, bom dia. Bom dia, candidato Anderson Sena. Bom dia, povo de São José dos Campos. Candidato, eu gostaria de saber quais são os seus planos para a criação de emprego e os seus planos sobre o emprego aqui na cidade de São José dos Campos, porque esse é um dos problemas mais sérios que a sua administração, se o senhor for eleito, terá que enfrentar. Quais são as suas ideias sobre o assunto? Bom dia, professor Ciro. Se quiser responder para aquela câmera, o pessoal até falou que lá você fica melhor falando para o nosso público. Então, vamos lá. Bom dia ao professor Ciro, uma pessoa que tem uma história de um verdadeiro joseense, né? Um cara que tem muito para nos ensinar, inclusive. Estive com ele há um tempo atrás, conversando sobre a cidade e falar sobre emprego. Um grande desafio hoje para qualquer gestor público, tanto em São José dos Campos quanto em qualquer município do Brasil. A pandemia veio, é uma questão mundial, agrediu, além da questão das famílias, né, que tirou muitas vidas e afetou principalmente a economia do nosso país, né? E São José dos Campos não ficou imune disso. A gente tem aí um déficit de desemprego bastante alto na cidade, né? Tanto das grandes indústrias quanto do terceiro setor da cidade, os comércios. Acredito que a nossa equipe, assim que a gente assumir a prefeitura, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, realmente sentar com todas as associações de classes, as grandes indústrias da cidade, como eu até disse no debate, Ferreira e professor. Nós temos que montar um comitê que a gente possa discutir todos os segmentos da cidade e encontrar uma saída, né? E no debate eu falei muito bem, deixei muito claro, né, a nossa proposta de trazer o governo federal para São José dos Campos é uma ferramenta importante, independente de qual partido e de qual presidente que esteja lá, né? Hoje nós temos o presidente Bolsonaro, e para nós isso é um grande facilitador, porque é alguém que a gente tem a simpatia, apoia, acredita e está colocando o Brasil nos trilhos. Nós temos que fazer esse comitê, como eu coloquei no debate, professor, para a gente discutir a questão do emprego da cidade, né? Ir até Brasília, conversar com o ministro Paulo Guedes, uma pessoa que tem mostrado muita disposição, muita habilidade e competência na questão econômica do país, e isso está facilitando para que o gestor
municipal, no caso do prefeito, possa ter um braço, possa ter um parceiro no governo federal para trazer recursos, para a gente ter acesso a linhas de créditos, para que a gente possa dar ao empreendedor joseense reportar essa linha de crédito para as pessoas que querem empreender, querem trabalhar, as grandes indústrias, no caso da Embraer, no caso da GM, que a gente sabe do déficit que acontece e o desemprego que tem aí afetado essas grandes indústrias na cidade. Então, realmente, a gente nos alinhar, a gente precisa nos unir para que a gente possa dar esse suporte, né? Para que a gente realmente consiga, pelo menos, diminuir esse impacto do desemprego na cidade. A gente até vem falando, Ferreira, a questão da volta do Banco do Empreendedor Joseense, que foi extinto pelo governo do PSDB, e eles aderiram ao Banco do Povo. Mas o Banco do Povo é um programa estadual. Então, todo mundo concorre com a linha de crédito no Estado. Então, o Banco do Empreendedor Joseense, nós vamos ter uma exclusividade para quem é de São José, né? Então, acredito que essa linha de crédito, através do Banco do Empreendedor Joseense, a gente possa oxigenar a economia, dar oportunidade de acesso ao crédito a custo praticamente a zero, para que as pessoas possam empreender. Desde o proprietário de bar, proprietário de restaurante, pequenos e médios indústrias, até mesmo as grandes indústrias que hoje nós temos aqui em São José dos Campos, que é referência, capital do Vale, uma cidade que produz avião, que produz carro. Então nós temos vários pontos que nós podemos aí avançar para a gente poder minimizar o desemprego e abrir o mercado para a gente gerar trabalho, gerar renda e gerar dignidade para as pessoas. Então a gente está vindo realmente aí com essa intenção, com essa proposta para recuperar o emprego na cidade de São José dos Campos. Se nós estamos falando que é a cidade dos sonhos, mas a gente não está dando dignidade para as pessoas, dando emprego, dando trabalho para que as pessoas possam se sentir parte da cidade. Acho que o grande segredo é as pessoas verdadeiramente se sentir parte da cidade de São José, né? Hoje a gente tem um governo que a gente sabe que precisa avançar, que precisa mudar. O atual prefeito, inclusive, falou muito da questão de mudança e por isso que nós colocamos o nosso nome à disposição, para que a gente possa oferecer uma mudança para a cidade. Um governo novo, limpo, sério, que vem aí com o meu vice-prefeito, que é o Coronel Paiva, o Brigadeiro Egito, que é o homem da nossa governança, vai implantar a governança de fato na cidade de São José dos Campos, que lá não existe governança em São José dos Campos. E tudo isso vai trazendo o quê? Economia com dinheiro público. E quando a gente fala que a gente consegue economizar na máquina pública, a gente consegue investir na cidade. E com isso a gente volta no primeiro ponto. A gente pode realizar, contribuir para facilitar as pessoas a realizar os seus sonhos. E aqui, como a pergunta do professor é a questão do emprego, nós temos essas possibilidades, professor. Parceria com o governo federal, que é um governo sério, que está combatendo muita corrupção, e esse combate à corrupção é o que tem feito, é o que tem contribuído para economizar recursos, né? E quando você economiza recursos, Ferreira, a gente tem mais dinheiro em caixa, e dinheiro em caixa é serviço prestado para a população, é bem-estar, é qualidade de vida, é saúde, é educação, e é dinheiro para que a gente possa investir aí, para quem quer empreender, trabalhar, gerar renda e fazer a economia girar, que é o grande desafio de 2021. Bom, vamos apresentar então o brigadeiro, ele é tenente brigadeiro, né? Eu sou ruim de patentes. Olha, se eu ver uma farda, eu não sei identificar quem que é. Sou muito ruim nisso aí. Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Egito, né? Ex-comandante do DCTA. E a gente fica pensando o seguinte, a gente vê atualmente, até no Bom Dia ao Brigadeiro Egito, para perguntar isso para ele. A gente vê muito hoje as pessoas, são coronéis, brigadeiros, comandantes e tal, entrando para a política. A gente não via isso com tanta frequência antes. Por que isso está acontecendo agora? Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Ferreira. Bom dia, senhores e senhoras ouvintes. Vontade de continuar trabalhando para o país. Eu tenho 46 anos de serviço, ingressei na Força Aérea muito cedo, né, com 15 anos, e hoje eu tô vou fazer 62. Tive que ir embora, né, já tive tempo limite para ficar na Força, não tinha como mais continuar, mas eu ainda tenho muita energia, muita vontade de... Muito gás! Muito gás. Eu nasci no Rio de Janeiro, morei já em 11 diferentes cidades no Brasil e também no exterior, tive essa oportunidade. E no período que eu vivi em São José dos Campos, eu adorei a cidade, a minha família ficou apaixonada e resolvemos adotar São José dos Campos como muitos outros. É fácil se apaixonar por São José, né, Cena? É fácil, é fácil. É uma cidade muito... acesso ao litoral, à serra, a capital de São Paulo. E sem contar que é uma cidade realmente que nos encanta. E eu, quando aqui cheguei, já conhecia rapidamente o Senna. Ano passado tivemos um contato rápido, né? E quando aqui cheguei, o Senna me chamou para uma conversa e perguntou: vamos trabalhar juntos? Eu falei: agora. Eu acho que eu tenho condições de contribuir para a cidade, já tenho uma experiência boa na Força Aérea. Eu fui gestor, fui comandante de grandes organizações da Força Aérea. Então, aprendi muito sobre governança e gestão. E, no meu entendimento, hoje, as cidades, na verdade, os gestores públicos precisam um pouco mais de empenho em fazer a gestão da coisa pública, né? Porque nós precisamos... eu acredito que não falte muitos recursos. É mais uma questão de saber direcioná-los, fazer planejamentos, apontar para os objetivos certos, a aplicação dos recursos financeiros. E numa cidade principal é ouvir as pessoas, o que elas querem realmente que seja aplicado com os recursos que são oriundos dos impostos que eles pagam. E isso tudo requer um bom planejamento. A minha área de trabalho na Força Aérea nos últimos 12, 15 anos foi nessa área de planejamento, governança e gestão. Eu sou piloto de caça, mas nós somos piloto até capitão, major. A partir dali você pilota uma grande escrivaninha. E a minha escrivaninha sempre foi voltada para essa área de planejamento estratégico. Depois tem uma pergunta para ele. O Jodel, parece uma pergunta de esportes, sobre esportes, porque você joga bola, não? Jogo bola. Mas não deve jogar bem, não. Eu corro bem no campo, viu? Todo mundo fala que é artilheiro, faz gol, não. Não, mas eu não sou artilheiro. Não. Eu jogo na ponta esquerda. É ponta esquerda. E é correria. Pode lançar a bola que a gente pega. O lateral, coitado, né? Você passa não consegue pegar. Você não é do tempo do Edinho, Tio Marino, Nenê. Você não lembra dessa época. Eu não lembro. Mas joga nada, né? Não deve jogar nada, né? Esses caras é daquele que fica amarrando a chuteira. Né? Mas você sabe, Ferreira, que eu comecei a jogar bola, lógico, na praça onde eu morava, no 31 de março, ali na Kodak, tem a praça grande. A gente jogava todo final de semana ali, com os amigos de escola, com os amigos de rua. Mas depois eu entrei pro time da Kodak, que a Kodak na época tinha um time. É mesmo? Depois eu fui contratado para jogar no Cocta, que é um time de futebol dentro do CTA. Cocta, né? Eu fui presidente da Liga, o Cocta disputava lá com o time feminino e sempre foi muito forte. Né? Então, assim, eu tive a minha participação oficial mesmo, jogando no futebol aí. O Cocta, rapaz. O Cocta é bom. Aí depois eu fui. Eu fui jogar no time do Grêmio, no Jardim das Indústrias, com o professor Celso. E fiquei ali também um bom tempo ali.
Aí depois a gente vai criando idade, tem que estudar, tem que trabalhar, acaba que o futebol ficando de... É lazer. Né? Bom, mas o professor Márcio Oliveira é o nosso comentarista esportivo aqui. Aliás, só reforçando, todo dia, ao meio-dia, tem uma imprensa esportiva com o JB, né? E temos os nossos comentaristas, que é o professor Sérgio Valentim e o Márcio Oliveira. O Márcio Oliveira, que foi treinador da seleção brasileira. O Pandeló, que está aqui, deve conhecer. O Márcio Oliveira foi técnico da seleção brasileira de futebol feminino. Esse que tinha a Marta aí, a Cristiane e tudo mais. Comandou a nossa seleção brasileira e é o nosso comentarista. E tem uma pergunta para o candidato Anderson Senna. Vamos lá. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia, ouvintes do Superjornal. Ferreira, eu gostaria de fazer uma pergunta para o candidato Anderson Senna, né, candidato a prefeito de São José. Candidato, eu gostaria de saber com relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se para o seu governo vocês têm a ideia de apoiar a vinda da Copa São Paulo aqui para a nossa cidade, né? O São José dos Campos recebe essa Copa São Paulo já faz alguns anos, né? E o nosso povo é carente, porque a gente gosta de futebol, prestigia o futebol, e a Copa São Paulo é um grande atrativo aqui para o início de temporada aqui, né? E para nós prestigiarmos esse tipo de evento, no momento a gente tem que ir a Guaratinguetá, a Taubaté, e são cidades de menores portes, de menor porte, né, melhor dizendo, desculpe, que acabam trazendo para a sua cidade. Em São José, mais uma vez, nós ficamos aí pelo caminho. E o senhor pensa em dar apoio para a vinda da Copa São Paulo para a nossa cidade, que nós temos um excelente estádio, bem reformado, né? Um estádio que podemos considerar de nível de primeiro mundo, né? A nível FIFA, né? Então a gente espera realmente que se traga a Copa São Paulo para nós aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Bom dia, professor. Por favor. Bom dia, professor. Olha, ótima pergunta. Esporte é uma das pautas que nós vamos priorizar no nosso governo, né? Logicamente, a Copa é um instrumento muito importante para a cidade. Nós precisamos fomentar, de fato, o esporte na cidade, incentivar o esporte na cidade. Ele bem colocou que nós temos um estádio, mas nós não precisamos de apoio. Nós precisamos apoiar o esporte da cidade, né? É tanto esporte de alto rendimento. Em questão da Copa, professor, tenha certeza que terá o nosso apoio. Nós vamos trabalhar em parcerias público-privado para a gente trazer também aí apoio à nossa Águia do Vale, para a gente resgatar a nossa grande Águia do Vale, que precisa. A gente vai para o interior, está aqui o meu vice-prefeito, Coronel Paiva, a gente vai para o interior, para cidades pequenas, e a gente vê os times daquela cidade participando aí da primeira divisão. E São José dos Campos, uma grande metrópole, uma capital pujante, precisa de apoio ao nosso time de futebol, né? Então, já quero aqui também deixar declarado o nosso apoio aí à nossa Águia do Vale, que nós precisamos, de fato, resgatar o amor por São José. E o amor por São José passa pelo esporte. Vamos investir ainda, é importante o professor Márcio também ter aí a ciência, que dentro do nosso plano de governo, nós vamos investir no esporte de base. Fala-se muito do esporte de alto rendimento, mas a gente esquece do esporte da base, né? Então nós vamos investir pesado no esporte de base, em parceria com a Secretaria de Esporte do Estado, com a Secretaria Nacional do Esporte, onde nós temos a nossa querida e campeã, a Fabiola Molina, que é a secretária nacional de esporte no governo Bolsonaro. Então nós temos uma joseense que vai fazer a interface com São José, que é trazer os programas de esporte, a gente inserir esses projetos e programas na rede de ensino, nos centros comunitários, nos centros esportivos, né? No contraturno também das escolas, colocar o esporte realmente como uma ferramenta de transformação das pessoas. E o esporte é vida, o esporte é saúde. Quando a gente investe R$1 no esporte, a gente economiza R$5 lá na ponta na saúde, né? Se a gente tiver uma população, um jovem, uma criança sadia, que pratica esporte. Então, para a gente fechar o esporte aí,
aí a resposta do professor, terá o nosso compromisso, com certeza. Bom, estamos conversando hoje com o Anderson Senna, candidato do PSL à Prefeitura de São José dos Campos. Bom, na primeira parte do jornal, estávamos aqui com o Dr. Walter Cunha, advogado conhecidíssimo na cidade, e o Dr. Walter fez um comentário aqui que eu gostaria de transformar em pergunta ao candidato Senna. Ele estava comentando que a respeito de se trabalhar com uma base na Câmara. Aquele compromisso do vereador de fiscalizar o prefeito, mas, por outro lado, tem aquela questão de que o prefeito tem que ter uma base na Câmara para poder governar. Eu citei a ele aqui 2 casos típicos e conhecidos. O caso do próprio presidente da República, que provou que sem uma base no Congresso é difícil de você governar, e eu citei o caso recente aqui de Caçapava, onde o atual prefeito também trabalhava sem a base na Câmara e que ficou realmente complicado administrar. Como é que funciona esse... eu vou usar uma palavra que me perdoe, eu acho que eu não vou usar a palavra, eu não vou usar porque ela pode ser mal interpretada, mas como é que se pode ter esse relacionamento com a Câmara sem esse compromisso de que, olha, alivia o meu lado, vota comigo, sabe, esse vínculo, que é um vínculo assim meio, né, que realmente que leva a política a ser o que é hoje, que é aquele negócio dos conchavos, das arrumações. Porque, foi a pergunta que eu fiz, Ferreira, como é que você vai fiscalizar um amigo? É um negócio complicado. Quer dizer, ao mesmo tempo em que a Câmara tem o compromisso de fiscalizar, mas ao mesmo tempo ela dá a base de sustentação. Como que é essa relação na sua cabeça? Olha, candidato? Ferreira, essa pergunta é bastante assertiva e muito importante. Ontem estávamos nós 3, eu, o Brigadeiro Egito e o Coronel Paiva, justamente falando dessa questão. Qual é a nossa proposta para a gente avançar nessa questão? A gente tem uma dificuldade muito grande, que é o famoso jeitinho. E dentro da área pública, nós temos que tratar com isonomia as questões. Não tem amigo. Como é que eu vou fiscalizar meu amigo? Não é questão de ser amigo ou inimigo. Existe as entidades, a Câmara, que que tem a função de fiscalizar o executivo, né, fiscalizar o prefeito, fazer leis para a cidade, para facilitar a vida do cidadão joseense, né, para criar instrumentos e ferramentas para que a gente possa atrair o comércio, atrair a indústria, em parceria com o executivo. Então, qual é a nossa proposta? Nós vamos tratar os 21 vereadores de forma igual. Nós não teremos reunião de bancada, reunião fechada de bancada. O nosso governo, o vice-prefeito, vai ter um papel fundamental, depois aqui ele vai poder abordar. Nós temos um vice-prefeito que não é, com todo respeito aqui, não é de fantasia. Nós temos um vice-prefeito que vai trabalhar para ajudar a cidade, para ajudar a gente realmente fazer uma integração com todos os entes da cidade, que seja ela pública ou privada. Então ele tem essa habilidade, um coronel da Força Aérea, que já tem missões no exterior, tem missões aqui no Brasil, e foram missões importantes para dar a ele essa experiência, para vir para São José, ser o nosso vice-prefeito e nos auxiliar nisso. Então qual é o nosso papel? Para a gente quebrar esse ciclo, é dar transparência, diálogo e trazer a população junto com a gente. Então, essas 3 partes, nós vamos descer uma vez por mês, a cada 15 dias, ou uma vez por semana, tudo isso ainda a gente está trabalhando. Nós não vamos fazer com que os vereadores vá até o gabinete do prefeito para discutir pauta de votação, vota sim ou vota não. Nós iremos descer a rampa e vamos até a Câmara de Vereadores, nos reunir com os vereadores, utilizando as ferramentas que vão dar transparência para nós, que é a TV Câmara. Vamos trazer a imprensa junto, para que ela possa também participar e pautar a política da cidade de forma verdadeira,
transparente e que leve sempre a verdade para a população. Então nós vamos tratar os 21 vereadores como nós estamos aqui, Ferreira. O prefeito sentado aí, na outra ponta o presidente da casa e ao redor os 21 vereadores, os 20 vereadores, para que a gente possa discutir a cidade e fazer a cidade avançar. Nós precisamos mudar a cidade e eu acho que esse tipo de comportamento atrasa, né? Então, como disse aqui, dar transparência, dialogar e trazer a imprensa, a população junto, acredito que a gente vai avançar nesse quesito, né? O vereador não tem que votar o projeto do prefeito em troca de cargo, em troca de emenda para poder reformar a praça do bairro que ele trabalha. Então a gente tem que fazer uma força-tarefa, nós temos que ajustar a máquina pública, por isso nós vamos fazer um trabalho de gestão e de governança, que não existe governança na atual gestão, né? Para que a gente possa dar realmente dignidade para as pessoas. E quebrar esse ciclo é muito importante. E nós temos feito uma campanha, até não é aqui desrespeitando a Casa Legislativa, mas é que a população joseense não vote em vereadores de mandato. Porque são vereadores que estão aí há muito tempo, né, e não têm contribuído mais, não têm atendido mais a necessidade das pessoas, do eleitor, do cidadão. Ele foi eleito com voto democrático, então ele tem que estar ali para representar as pessoas e não defender lado A ou lado B. Ele tem que intervir, tem que ser o interlocutor, tem um papel fundamental o vereador, mas a gente tem fomentado para toda a população para não votar em vereadores de mandato, para que a gente possa ter uma mudança no legislativo, uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, e por isso que nós também colocamos o nosso nome para a gente mudar essa cultura, esse comportamento no executivo da cidade. E quem pode falar bastante sobre isso também é o próprio Brigadeiro, que também está alinhado com a pauta, o Coronel Paiva também. Vamos conversar com o Coronel Paiva na sequência, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco temos também a participação do Elcio Costa, é isso? O Elcio Costa também fazendo uma pergunta aí. Você deixa o Elcio Costa perguntar? Pode. Claro, é uma pessoa que faz parte da cidade, é uma pessoa muito importante. Tá. Né? O Elcio também é nosso comentarista aqui, estará conosco na sequência, fazendo a pergunta para o candidato Anderson Senna. Nós vamos para o intervalo e a gente volta na sequência. Vamos lá. Rádio e TV Imprenta, 100% digital. Capital da tecnologia do Grande Vale. Falando para você das coisas de São José, como diz o Ciro Bondesan, né? De São José para o mundo. Pô, nós temos, olha só aí, são 11 candidatos em São José. Você tem muitas opções, é claro, mas é importante que você ouça o que o seu candidato tem a dizer. Você tem que saber o que ele pensa, né? O que ele pretende fazer, quais são as propostas, né, para melhorar São José. São José é uma cidade muito bonita, né? Por si só, é uma cidade que conquista a gente facilmente. Mas exatamente por isso a gente tem esse carinho pela cidade. A gente quer que a cidade esteja cada vez melhor. É por isso que é importante que, na hora de você escolher quem vai cuidar da nossa cidade, você possa ouvi-lo, né, para que você possa, de forma serena, tranquila, poder optar pelo melhor nome para governar a nossa cidade. Hoje estamos conversando com o Anderson Senna. Ele é o candidato do PSL aqui em São José dos Campos e está falando para a gente aqui das suas propostas, está expondo as suas propostas para a nossa cidade. Agora, conosco, o nosso comentarista, né? Ele participando conosco, faz parte do nosso cast de comentaristas, um dos mais respeitados jornalistas da região, o nosso queridíssimo Elcio Costa. Por favor, Elcio, bom dia. Cadê o Elcio? Olá, Ferreira, olá, ouvintes do Super Jornal, uma boa segunda-feira a todos, uma boa segunda-feira também ao Anderson Senna, que está conversando aí com a gente, candidato do PSL a prefeito de São José dos Campos. Candidato, eu tenho uma pergunta para o senhor. Caso o senhor seja eleito, qual o seu projeto para o banhado? O banhado é um tesouro ambiental, um tesouro natural, um ecossistema todo diferenciado que faz divisa com o centro da cidade, está logo ali,
parece a praia do joseense. E qual o seu projeto, caso o senhor seja eleito, levando em consideração tanto o valor ambiental da área como a questão social? O banhado tem uma questão delicada, que são os moradores do Jardim Nova Esperança, que muitas vezes fica naquele não sai da área, por exemplo, e isso é se não um obstáculo, mas uma questão bastante delicada para a regularização ambiental daquele espaço. Então, caso o senhor seja eleito, qual o seu projeto para o banhado, levando em conta tanto a questão ambiental como a questão social? Num governo Anderson Senna, os moradores ficam no banhado ou saem do banhado? Bom, Elcio, muito obrigado. Obrigado aí pela pergunta, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o banhado. A gente sabe que a questão ambiental ali é um patrimônio ambiental importante para a cidade, e eu vou te falar, o banhado é o maior cartão postal que São José pode ter. Não é ponte estaiada, né, que foi construída simplesmente por uma questão de deixar uma marca. A marca de São José já existe. É o nosso banhado, nosso cartão postal da cidade. Uma área de preservação ambiental, e que dentro do nosso governo, na questão ambiental, nós vamos cuidar dessa área, né? Vamos realmente fazer com que as pessoas venham visitar a nossa cidade, Elcio, e possam, ali na hora do banhado, junto com a sua família, junto com seus filhos, registrar uma foto do banhado, que é um patrimônio muito importante para a nossa cidade. E realmente, um verdadeiro cartão postal da cidade. A questão social, ela é muito delicada. A gente sabe que existe, nesse atual governo, uma política para retirada dos moradores ali, que vivem ali há anos. Inclusive, ontem conversei com um dos moradores lá do banhado, que inclusive utiliza parte da área, é onde ele tira o sustento da sua casa, porque ali ele planta o seu alface, ele planta ali a sua salsinha, e depois ele vai para a cidade vender, né, nos hortifrutis e nas casas das pessoas. Então, ali também acaba sendo um polo também de geração de renda para aquelas pessoas que vivem ali. Eu acho que usar o termo tirar as pessoas dali, né, eu acho muito agressivo. Nós temos que ter uma política pública, volto a dizer, de dialogar com as pessoas, né? Não é sair dali, tirar dali, porque o prefeito quer tirar. A gente sabe que a questão do tráfico de drogas, de prostituição, é muito grande também ali naquela região central da cidade. O banhado sempre teve, historicamente, um ambiente bastante delicado, né? Porque ali a gente tem pessoas, não estou dizendo de pessoas de bem, pessoas que são trabalhadoras, famílias, mas nós temos ali uma força do tráfico, e a gente precisa primeiro combater o tráfico ali, porque as famílias que ali estão até querem sair. Testemunho da família que eu conversei ontem. Só que a gente é forçado a permanecer lá. Não estou dizendo que isso também é a fala de todos os moradores lá, mas o testemunho que eu tive ontem é que aqueles que saíram conseguiram sair, enfrentaram aí as pessoas que estavam impedindo a saída dessas pessoas, mas existe ainda muita gente ali que gostaria de ter a sua casa própria, de poder ter aí a infraestrutura para poder viver melhor, né? Então, nós vamos abrir diálogo com essas pessoas, vamos nos reunir, nós vamos descer lá para conversar com essas pessoas, né? E fazer, volto a dizer aqui, as pessoas até me criticaram depois do debate, Elcio, que eu só falava de Bolsonaro no debate. Eu falava de um governo que está combatendo a corrupção, um governo que está economizando dinheiro público, um governo que está combatendo e reduzindo os cargos comissionados. E nós temos que trazer essa parceria para a cidade. E o governo Bolsonaro tem um instrumento que é muito importante para a cidade, que é o programa Casa Verde e Amarela. Além de ter programas que vão facilitar a regularização fundiária dos bairros que ainda temos em São José, que são bairros irregulares. Então nós vamos ter uma ferramenta bastante eficiente para que a gente possa, em parceria com o governo federal, regularizar os bairros. E temos o programa Casa Verde e Amarela, que nós vamos trazer o maior programa de conjunto habitacional que São José já recebeu. Então o programa
o governo federal, o governo Bolsonaro tem um programa e nós vamos aderir a esse programa nas primeiras semanas do nosso mandato, para que a gente possa, de fato, então, conversar com essas pessoas e oferecer dignidade para essas pessoas. Não que elas não tenham hoje lá, mas a gente precisa resgatar também, né, o nosso banhado. E ali é uma área que precisa de ser recuperada, né, da questão ambiental. Então a gente acredita que fazendo essa interface com as pessoas que moram ali, combatendo o tráfico e dando dignidade para essas pessoas no local onde ela possa ter acesso à saúde, à creche, a trabalho, a transporte público, tenho certeza que essa pessoa vai se sentir muito mais acomodada e vai poder ser feliz em São José. Bom, quem tá, tem quem está aí? O professor Gilberto Silos, já que está falando em meio ambiente, né, ambientalista também. Gilberto Silos, pois não? Cadê o Gilberto? Está aí? Olá, Gilberto. Bom dia, ouvinte do Super Jornal, bom dia, Ferreira Leite, bom dia, candidato Anderson Senna. Candidato, uma pergunta sobre o transporte público aqui de São José dos Campos. Para reduzir o valor da passagem, o senhor concordaria em que as empresas dispensassem os cobradores dos ônibus? Bom, direto assim, direto? No queixo. Não, mas tranquilo. Não, a gente defende o emprego de todas as pessoas. A gente defende o emprego do cobrador, do motorista. E usar esse instrumento de reduzir quadro de funcionário para tentar baixar o preço da passagem? Preservar o preço da passagem não é a ferramenta adequada para a gente oferecer uma passagem mais baixa para as pessoas. O primeiro ponto que a gente tem conversado bastante, eu, o Coronel Paiva, que é o meu vice-prefeito, o Brigadeiro Egito, que é o homem da governança, da gestão da cidade, nós temos que... Bom, primeiro o PSDB está deixando uma bomba para o próximo ano. Ele teve 4 anos para poder planejar uma licitação, fazer as audiências públicas e não realizou. Então, um governo incompetente, ineficiente e que diz tanto a palavra gestão, governança, mas não conseguiu fazer com que a gente conseguisse ter um transporte público de qualidade e uma tarifa acessível para as pessoas. Então, no próximo ano, a gente tomando posse no dia 1º, nós já vamos ter que trabalhar com a nossa equipe para elaborar as audiências públicas e fazer a licitação do transporte público. Vamos preservar os empregos, essa vai ser uma das condições aí que a gente vai deixar muito bem claro para as próximas empresas que vão estar concorrendo aí à licitação, preservação dos empregos. Nós entendemos que nós precisamos ampliar a licitação, trazer concorrência. A gente tem um duopólio aí que acaba onerando muito a máquina pública. Então a gente vai ampliar a concorrência, vamos incentivar aí o uso do transporte por aplicativo, né? Vamos trazer também aí o transporte de aplicativo com vans e ônibus, para que a gente possa dar ao cidadão josense várias opções de transporte de massa. Eu candidato apenas só para seguir nessa linha de raciocínio, uma categoria que vem se sentindo muito prejudicada, já que você está falando em ampliar aí o atendimento com o número de aplicativos, são os taxistas. O que fazer com os taxistas? Porque para eles são aplicadas tantas exigências, tem que estar sempre com o carro novo, tem que usar uniforme, tem que ter o padrão da cidade. Porque você vê cidades, táxi de outra cidade, cada é de uma cor. São não, aquele rigor, padrão. Sim, é bonito, é bonito isso. Tudo padronizado, branco e tal. Mas a eles sempre há uma carga de exigências tão grande. O que fazer com os taxistas para que eles possam se sentir competitivos? Sim. Eu, inclusive, estou intermediando uma agenda para que eu possa ouvir os taxistas, para saber qual é a demanda que eles têm em relação ao transporte público, embora é uma alternativa para o cidadão também que queira utilizar o táxi. Mas com a vinda dos aplicativos, abriu muito o mercado. As pessoas têm aí as suas preferências de andar de ônibus, de andar do carro de aplicativo, de andar de táxi. Mas, candidato, tem um alternativo. Aí, veja só, vamos partir para que com o advento do aplicativo,
vamos partir para a expressão, não é essa que você está usando, eu que vou usar, Tá. de que os taxistas seriam uma categoria já superada. Nessa mesma forma também, a gente não poderia considerar que com o advento do cartão eletrônico, o cobrador de ônibus também é uma função superada? Ah, Porque o cara não precisa mais do cobrador. Ele passa o cartão e... E aí? São pontos de vista, Ferreira. Volto a dizer, nós vamos preservar os empregos dos cobradores, mesmo que a gente, junto com a empresa que vai ganhar essa licitação, a gente consiga redimensionar esse trabalhador, de repente, para uma área... Uma outra função. Para uma área sim. administrativa, Sim. né? Até mesmo para a área de fiscal. Né? A gente não vê mais aquele fiscal de ônibus para ver se ele está passando, o ônibus está passando na hora certa, se está sendo bem realizado o serviço. Eu andava de ônibus antigamente, tinha o fiscal. Eu fiz um comentário uma vez com o pessoal do sindicato aqui. O sindicato é craque, falaram, não, vamos preservar o emprego. Eu falei para ele, por que então vocês não usam a estrutura do sindicato para pegar esses cobradores e já qualificarem esses operadores para outra função? Já deixarem habilitados para que eles possam já se sentir aptos a atuarem dentro da empresa numa outra função. Sim, né? sim. Seria uma solução, porque simplesmente falar, não, vamos manter o cobrador, mesmo diante de todas as evidências. Não é manter, é que nem você falou. Manter o emprego. Manter né? o emprego. Sim. Né? Então a gente tem que ter, volto a dizer, transparência e diálogo com a próxima empresa que vai ganhar a licitação do transporte público de São José. A gente também tem trabalhado e discutido, Ferreira, a questão do subsídio, né? Da gente destinar alguns tributos já existentes e não criar outros tributos. A gente tem um projeto aí da gente reduzir ainda mais a máquina pública, auditar todos os contratos hoje vigentes na prefeitura, para que a gente possa enxergar se o que está sendo pago está sendo entregue. Se não está sendo entregue, nós precisamos reajustar esses contratos, fazer uma economia de fato na máquina pública, para que a gente possa aí, subsidiar parte da tarifa do transporte público, para que a gente possa ter, de fato, uma tarifa acessível para aqueles que optarem aí pelo transporte, pelo ônibus. Bom, vamos apresentar então o Coronel Paiva, que é o vice do PSL aqui em São José. Obrigado pela presença, Coronel, seja bem-vindo. Muito prazer estar aqui, muito obrigado, Ferreira Leite. Esse convite, na realidade, é um desafio muito grande. Nós, pela Força Aérea, estávamos acostumados a um tipo de administração e na Força Aérea, os vices permitem que o comandante, eles assumem várias funções administrativas para que os comandantes, no caso o nosso prefeito, né, fique livre para fazer a atuação política. Então, o Sena, que será o nosso futuro prefeito, ele pediu uma colaboração nesse sentido. E, dentre as tarefas que o vice-prefeito deve se encarregar, será servir de mediador entre as diversas partes que venham a ter necessidade de uma decisão. Em que tipo de função é essa? Por exemplo, nós temos alguns comitês na cidade, alguns comitês municipais. Conselhos municipais. Esses conselhos, alguns até estão sem presidente há muito tempo, né? Na verdade, é um protocolo que a lei pede, o município tem, mas não funciona, né? Então, nós vamos fazer com que isso que está dentro da previsão legal passe a funcionar. Outra coisa, nós temos organizações sociais que tomam conta de maneira terceirizada de alguns setores. Também esse contato será feito via a vice-prefeitura, permitindo assim que o prefeito se dedique às coisas mais importantes da administração. Basicamente, estará atribuindo ao vice-prefeito coisas que hoje esse vice-prefeito só faria na ausência do prefeito. Então, deseja-se que o vice-prefeito realmente atue, não seja uma figura
mais decorativa ou prefeito de ocasião? Olha, se bem que no Brasil, ultimamente, nós temos a gente tem que ficar de olho no vice-prefeito, né? Há algum tempo, o vice-prefeito deixou de ser uma figura decorativa, porque nós aqui em São José temos um histórico de vices que sucessivamente assumiram. Caso do Antônio José, caso do Pedro Ives, caso do José Luiz de Almeida, né, que assumiram a prefeitura em casos emergenciais, que inclusive houve um processo e que a cidade acabou sendo prejudicada pela interrupção, né? Porque normalmente, no caso aqui, parece que há um trabalho em conjunto, mas normalmente o projeto não é do vice, o projeto é do prefeito. Ou do partido, né? Veja o caso, por exemplo, do Bevilacqua. O Bevilacqua tinha um projeto, o Pedro Ives contou a história aqui, que de repente ligaram para a casa dele: Pedro, vem para cá. Aí ele chegou lá, né, de agasalho, porque ele era presidente de São José também. Aí ele chegou lá no 7º andar e falaram para ele assim, ele decidiu de um dia, ô Pedro, é o seguinte, ó, você vai assumir agora aí, porque o Silvio Santos vai ser candidato lá e eu vou ser vice dele. Tô renunciando. Aí o Pedro falou assim, ah, é? Até virou piada. Quem me contou isso foi o próprio Pedro. Quando eu estava lá na Rádio Cidade, ele foi me dar entrevista e ele ainda falou assim, ô Ferreira, aí eu liguei para a Vânia, liguei para ela e falei assim, ô Vânia, ó, hoje você vai dormir com o prefeito da cidade. Aí ela falou assim, mas como é que é isso? É eu que vou ou é o Joaquim que vem? Aí o Pedro Ives contando para mim a história dele, quando ninguém sabia. E de repente, do nada, ele falou, você vai sumir. Né? E foram tantas histórias assim. No próprio Brasil, nós tivemos aí, né? Tivemos o caso do Itamar, né? que assumiu, tivemos o caso do Sarney, que de última hora foi obrigado Michel a assumir. Temer. Tinha o caso do Michel. Então, é sempre bom ficar de olho no vice. O próprio Mourão também, nesse Né? atual governo, já assumiu, né? Claro que nós desejamos aí que todo prefeito que assumir, que tenha uma gestão né? até o final, mas né? Temos histórias de vice para contar, né, Coronel? Olha, histórias sempre houveram e sempre haverão. Uma coisa que o prefeito não precisa se preocupar é que nós não somos, pelo menos da minha parte, não sou um político profissional. Normalmente faz uma composição para ter uma maioria de votos na Câmara ou em outro nível, também do Legislativo, mas no nosso caso, como nós temos uma origem no mesmo grupo, o projeto dele é o meu projeto. O que a prefeitura decidir, os caminhos que a prefeitura decidir seguir, serão os mesmos tanto para o nosso prefeito, como também, numa eventualidade de necessidade de substituição, não haverá esse tipo de mudança. Não há disputa de bastidores aqui. Exatamente. É até importante, Ferreira, até o brigadeiro pode abordar isso com mais facilidade. A gente tem discutido muito sobre a integração de secretários, integração de secretarias, integração realmente que a gente possa ter rapidez, eficiência e qualidade na prestação do serviço público. Porque às vezes a pessoa que quer alguma coisa na prefeitura, ele vai lá no protocolo, ele dá entrada no processo. E ali fica semanas, meses, aí vai para tal secretaria. Chega lá, demora-se para dar o despacho desse documento, dessa demanda, aí vai para outra secretaria. Então, essa integração, esse link que vai ser feito também pelo o meu vice-prefeito, Coronel Paiva, que tem habilidade com isso, juntamente com a governança, que a gente vamos criar, né, que a nossa proposta é de criar o poupa-tempo municipal. Economia, eficiência e transparência com o dinheiro público. Então, isso é uma das propostas que nós vamos implementar na cidade, que as pessoas, elas demoram para ter uma certidão, para ter uma segunda via de algum documento que às vezes precisa. Então, nós vamos realmente fazer, dentro de um mesmo ambiente, o poupa-tempo municipal. Bom, as pessoas querem saber, aqui eu estou indo pelo WhatsApp, mas não vamos citar nomes, mas a pessoa quer saber como é que você viu o combate
da pandemia em São José? Aí já entra na área de saúde, né? Como é que você acha que São José dos Campos se comportou administrativamente nesse combate à pandemia? Se a cidade... Aí eu já vou até entrar também naquele enfrentamento lá com como é que chama lá do Dória? Como é que é o Plano São Paulo, né? Sim. Aquele Plano São Paulo que eu falei engraçado, né? Eles queriam o plano, mas sem combinar com o vírus, né? Porque eles determinam as cores e parece que quando põe a cor o vírus obedece, né? Como é que você viu esse embate todo e como é que a cidade está saindo dessa? Olha, Ferreira, isso está nítido e claro que o governo do PSDB do Estado de São Paulo, o governo Dória, ele politizou muito a pandemia. Aliás, politizou muito não, ele continua politizando para ter destaque. Uma evidência distinta do governo federal. Né? O governo federal, o governo Bolsonaro, como disse, vem economizando muito dinheiro e graças a essa economia, esse combate à corrupção, o Bolsonaro mandou bilhões para a saúde, para todos os municípios do país, para governos de estado e municípios. E São José ficou com uma das maiores fatias desse recurso, recebeu uma das maiores fatias desse recurso. Então é um governo que tem pensado realmente no combate à pandemia, né? Ele tem preservado a vida, tem trabalhado para preservar a vida. De contraponto, ele tem trabalhado junto com o Paulo Guedes também para preservar a economia do país. E aí entra o governo Dória politizando e fazendo esse contraponto, até fazendo reuniões com governadores para tentar montar uma bancada de governadores para se opor ao presidente da República. Ou seja, não estão preocupados com as pessoas. Estão preocupados de combater uma ideia política, um governo que vem combatendo os vícios. E o Dória tem provado que, de fato, não merece estar como governador do Estado de São Paulo. O governo Dória é um governo ditador, tem mandado projetos de lei para a Assembleia Legislativa na calada da noite, tem pego deputados de surpresa, não dá nem tempo para poder estudar o projeto, e chega projeto para ser votado do dia para a noite. Então, abre-se a discussão com 6 horas para poder discutir o projeto, não dá tempo realmente de poder nem elaborar emenda no projeto, ou suprimir parágrafos ou coisas do projeto, para que não desfavoreça o cidadão do Estado de São Paulo. Então, o governo Dória, um governo ineficiente, marqueteiro, o governo Dória é um governo marqueteiro, né, e que realmente nós temos em São José esse mesmo modelo. O PSDB utilizando de uma ferramenta para, até a gente tem percebido, e o cidadão joséense também deve ter percebido, que o governo do PSDB de São José dos Campos, ele tentou descolar um pouco a imagem do governador do seu partido, né? Simplesmente para uma manobra política, porque nós estamos num período eleitoral, então ficou mal para o atual governo de São José, que é do mesmo partido do que o governo Dória, ele se sentiu desfavorecido com a postura do governador João Dória, que é do mesmo partido. Tentou descolar para uma manobra política, colocando a culpa no Ministério Público, na juíza. Volto a dizer, governo de São José, marqueteiro, igualzinho o governo João Dória. Então é por isso que nós estamos para combater esse tipo de comportamento na política. E acredito que em São José nós temos aí uma política que poderia ser mais efetiva, principalmente na questão econômica também da cidade. A gente teve, infelizmente, algumas perdas de vidas na cidade. E temos aí um governo que, de fato, tem proibido as pessoas de empreender, de trabalhar, justificando a questão do Covid-19, né? Então, acredito que o governo de São José poderia ter feito um tratamento totalmente diferente, lógico, preservando as vidas, seguindo os protocolos de vigilância sanitária, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, mas afetou muito a economia de São José, proibindo as pessoas de trabalhar, proibindo os bares, restaurantes de abrir, os músicos e artistas de se apresentar,
tudo justificando a questão do Covid-19, coisa que o Dória fez simplesmente para opor ao governo Bolsonaro. Marqueteiro. Então é por isso que nós estamos aí para combater esse sistema. Bom, o pessoal do Jardim Primavera 1 e Primavera 2, lá na Zona Leste, querendo saber. Bom, normalmente os bairros, é que o pessoal também é meio. Né? Vamos com calma. Todo bairro, quando é bairro novo, ele sempre começa pelo começo. Começa, a não ser que seja um planejamento, né? Um bairro já planejado, normalmente ele começa com aquela dificuldade de sempre. Às vezes você, para poder asfaltar antes, você tem que ver a questão da rede de esgoto, não tem como você asfaltar antes. Aí isso também leva um tempo, tem a questão da água. Enquanto isso não é visto, não pode pôr asfalto. E aí uma coisa vai puxando a outra, depois do asfalto, aí vem creche, vem escola, e as coisas vão, e o bairro vai tomando corpo, né? É difícil você pegar um planejamento, pegar um bairro, já tudo pronto. Depois só vem um morador e muda. Em todo caso, nós temos os bairros que estão carentes de vários quesitos. Por exemplo, creche é uma coisa que o pessoal pede sempre. Parece que é um enxugar-gelo. Creche. Precisamos de mais e mais creches. No caso aqui do Primavera 1, a pergunta é em relação a uma área de lazer. Eles perguntam o que o Sena pensa em fazer nas áreas mais carentes da cidade, né? Consequentemente, nessa área, proporcionando mais lazer, segurança, iluminação, tudo tem uma coisa a ver com a outra. Sim, está, né? Interligado. Está interligado. Principalmente a questão de segurança hoje, uma coisa vai, né, puxando a outra. Mas, enfim, fica a pergunta. A pergunta vem lá dos bairros Primavera 1 e 2. O que o prefeito quer fazer, pretende fazer nessas áreas mais carentes e que naquela região ali não tem nenhuma área de lazer? Ainda diz aqui, ó, a prefeitura teria que comprar algum terreno aqui, desapropriar alguma área. De repente até tem área da prefeitura. Sim, aí. sim. Precisa ver um mapeamento, mas a resposta, né? É sua, não é minha. A pergunta foi de quem, ô Ferreira? Vanderlei. Vanderlei, bom dia, Vanderlei. Obrigado aí pela oportunidade. Eu não estou abrindo muito aqui, mas que Sim. no caso ele está insistindo com essa questão do Primavera. Até estou na discussão, mas qual Primavera, né? Ele está falando Primavera 1 e 2 e tal, mas vamos lá. Sim, bom, antes de responder a pergunta deles, só pegando um gancho na pergunta anterior, até para deixar para o ouvinte aí que está nos ouvindo, em relação à saúde ainda de São José, nós vamos implantar aí o Doutor na Praça, que é um programa que nós vamos inserir em parceria público-privado, que são carretas espalhadas pelas regiões da cidade de São José, para que a gente possa diminuir a fila de espera nos hospitais, nas UBS. Essas carretas vão trabalhar de forma integrada com as UBS, com o UPA, com o Hospital de Clínica Sul, com o Hospital Municipal. E vamos atender várias especialidades com agentes da saúde, na questão da prevenção, na questão da orientação, para que a gente possa aí, então, no próprio ambiente dessas carretas do Doutor na Praça, realizar cirurgias de pequenas complexidades, que a pessoa já chega, ela já faz o exame e já passa pela cirurgia e já resolve essa questão, né? Então, é um programa, é um projeto que nós vamos implantar também, que acredito que vai desafogar bastante a fila de espera. Hoje a gente tem pessoas que estão à espera de uma consulta, de um exame simples, ou até mesmo de uma cirurgia, e demora meses, anos aí para poder ser atendido. Então, o Doutor na Praça vai dar fluidez para que a gente possa desafogar a saúde de São José. Em relação aí o Primavera lá já é asfaltado, já me avisaram aqui. Não é o caso, a questão mais é lazer mesmo, eles estão precisando aí. Então, aí a gente coloca de contraponto, o Ferreira e Vanderlei, a Arena de Esporte de São José, por exemplo. 12 anos para se construir uma arena. 12 anos. 65 milhões de reais, né? E ainda não foi entregue a obra, né? Para a obra, volta a obra, para a obra, é aditivo, mais aditivo, é recurso em cima de recurso, dinheiro do pagador de imposto. 12 anos para construir uma obra, e aí a gente não tem lazer nos bairros mais afastados da região central, da região urbana de São José. Nós vamos investir bastante
na qualidade de vida do cidadão, no lazer. Nós temos que levar lazer para as pessoas. A atual gestão fala tanto de realizar a cidade dos sonhos, e a gente tem aí, não sou eu falando, né? Nós temos aí um testemunho de um morador lá do Primavera, requerendo lazer para sua, né? Ali para sua região, para o seu bairro. Então está aí um testemunho, não sou eu falando. São as pessoas que estão necessitando de saúde, de esporte, de lazer. E aí a gente vê um atual governo gastando milhões em obras, e esquece do principal, que é cuidar das pessoas, né? Então, fala-se em obras, mas também fala em cuidar das pessoas. Então, peraí, o dinheiro tem que ir para onde a gente gere realmente qualidade de vida para as pessoas. Gere qualidade de vida de vários sentidos, Ferreira e Vanderlei. É no lazer, é no ambiente escolar, é no ambiente de uma UBS, de um UPA, do hospital. Então a gente fala realmente de qualidade de vida, de cuidar das pessoas. Até falei no debate também, foi uma fala que eu recebi bastante elogios, é de acabar com o gabinete do prefeito do 7º andar. As pessoas não têm acesso ao 7º andar. As pessoas votam no seu prefeito, votam no prefeito e não tem acesso depois para conversar com ele. Demora meses e sabe lá quando vai conseguir uma agenda para conversar com o prefeito. Então nós vamos acabar com o 7º andar, vamos descer até o térreo e vamos ter olho no olho, ombro a ombro e face a face com as pessoas. Vamos investir na questão dos equipamentos esportivos. Nós temos os centros esportivos da cidade, os polos esportivos da cidade. Temos o Centro da Juventude na região sul de São José, que eu acho que é um prédio público que está mal aproveitado, mal gerido. E assim como o Vanderlei está requerendo talvez uma coisa simples, que é ir lá, implementar lá uma quadra para que as pessoas possam ter como realizar as suas atividades esportivas, uma pista de caminhada. Tem que ver a questão dessa região, se nós temos áreas verdes, para a gente preservar as áreas verdes, né? Em relação que a pergunta é em relação à terceirização. Se você pretende abrir concursos públicos, porque são muitos funcionários aposentando, sim, outros que faleceram, e às vezes não são abertos novos concursos para preenchimento dessas vagas. Como é que é a sua visão em relação a isso? A terceirização é mais prática, é mais conveniente, é mais barata para a prefeitura? Eu vou deixar o Brigadeiro responder essa pergunta, aí depois eu entro complementando. Então tá bom, vamos lá, Brigadeiro. A gente está trabalhando nessa questão muito assertiva. Bom, nós fizemos um diagnóstico preliminar para fazer o plano de governo sobre a Secretaria de Educação, Esporte, Cultura. Na verdade, a nossa intenção é integrar as atividades dessas secretarias, para que nós possamos aproveitar a infraestrutura e o potencial humano de todas elas para levar o esporte de base, a cultura, o lazer para todas as áreas de São José, não privilegiar uma ou outra. Então, uma forma que nós vimos é isso, integrar. Nós temos realmente a questão por exemplo, na Secretaria de Educação, muitos já estão se aposentando perto de se aposentar. E talvez na educação tenha pessoas capacitadas para trabalhar nisso. E na cultura, os projetos às vezes não são interligados. Então a palavra-chave que nós estamos buscando é integração desses projetos para que nós possamos levar ao cidadão uma qualidade de vida melhor, né? Então nós estamos buscando esse processo de integrar, fazer um planejamento de forma integrada para aproveitar melhor os recursos que são disponíveis na prefeitura. A terceirização, ela é uma opção. Ela é uma opção, porque se eu não tenho o funcionário, eu terceirizo o serviço, por exemplo, numa academia ao ar livre, tem alguém para orientar a prática esportiva das pessoas. Ele pode ser também uma opção. Mas nós temos que analisar mais de perto os recursos financeiros para poder fazer isso aí. São pontos específicos. Até falando aí, Ferreira, da questão do servidor público, eu falei isso, e a gente tem falado bastante isso dentro do nosso plano de governo, que é a valorização,
a formação, a capacitação do servidor público de São José, que é a grande locomotiva da máquina pública, é o servidor público, né? E ele contribui muito para a nossa cidade. Então nós vamos reposicionar os cargos que hoje são comissionados de livre nomeação e trazer o servidor para ele ter protagonismo também, que ele muitas vezes é esquecido, é deixado de lado. Há um potencial humano ali que a gente precisa resgatar esse potencial para contribuir para a cidade. Existe, sim, alguns pontos da gestão pública que a gente entende que ela precisa passar aí por uma avaliação, se terceiriza ou se abre concurso público. Por exemplo, na área de segurança pública, que são as nossas guardas. Nós temos, logo no início do ano, a gente tomando posse como prefeito, nós vamos já abrir concurso público para a Guarda Municipal, para a gente aumentar o efetivo da Guarda da cidade. Vamos fazer uma parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Vamos destinar guardas municipais, através de um convênio, para que esses guardas sejam treinados e capacitados para facilitar o serviço que é prestado nas delegacias, para que a Polícia Civil tenha tempo para poder realmente fazer o seu trabalho de investigação, identificar e prender e punir. Então essa parceria vai ser muito importante, já que o governo do estado de São Paulo, governo Dória, governo do PSDB, não investe na polícia. Nós temos em São José dos Campos as delegacias sucateadas, nós temos um delegado para várias delegacias, é o escrivão. Então a gente não tem mão de obra para que a gente possa ter uma polícia civil eficiente na cidade. Precisa reformar os prédios, aí os prédios é do município, aí o município não investe porque diz que é competência do Estado. Aí você vai no Estado, o governador Dória fala que é competência do prefeito, porque o prédio é municipal. É sempre esse ping-pong com o cidadão joseense. Então a gente não vai aceitar isso no nosso governo, vamos assumir o nosso papel, o nosso protagonismo, vamos aí abrir concursos públicos nas áreas que a gente entenda que seja de serviço essencial. Aquele serviço que a gente sabe que não vai afetar a governabilidade e a prestação do serviço, aí a gente faz essa questão da terceirização, que colocou bem o Brigadeiro, que é a questão aí que ele colocou o exemplo, que são as academias ao ar livre. Nós temos em média mais ou menos 2.000 professores de educação física desempregados na cidade. Devido à pandemia, as academias reduziram o seu quadro funcionário, aumentou ainda mais. Outras academias fecharam, abriram falência, não vão retornar às atividades, porque esse empresário não tem dinheiro para poder retomar suas atividades. Então nós temos que ser parceiro. O novo prefeito, nós vamos assumir a prefeitura, nós vamos buscar dialogar com todas as categorias, com todos os setores da cidade, para que a gente possa ter de verdade uma gestão integrada e que a gente possa atender e recuperar principalmente aí a economia da nossa cidade. Bom, 1h15 de papo aqui com o Anderson Senna. Nós vamos manter essa média com os outros candidatos para depois não falar, olha, está priorizando um, está priorizando o outro. Eu quero agradecer a confiança aí do Senna em vir papear com a gente, conversar com a gente. Nós temos um monte de coisa aí que eu não sabia. Eu queria só terminar Não, depois, você vai, tá? Claro, e que você, consequentemente, ficou sabendo também. Né? Uma porção de coisas que eu praticamente não sabia e que eu fiquei sabendo e que é interessante a gente ouvir do candidato. Eu quero agradecer aqui também a presença do Brigadeiro Egito, pela presença, né? Ele que responde aí pela governação. Eu ia provocar aqui, ia falar quase que um posto Ipiranga do Senna. O Paulo Guedes era o posto Ipiranga do... Olha, eu não vejo demérito nenhum, pelo contrário. Eu só brinquei com... É um orgulho de poder ter... Não é um, não. Nós temos vários postos Ipiranga na nossa gestão. É verdade? Porque eu acho, por exemplo, eu só brinquei que eu acho que eles erraram a estratégia. Não podia ser posto Ipiranga, tinha que ser posto BR. Ipiranga é concorrente, pô. É verdade? Erraram. Não é verdade? Mas, olha, Brigadeiro, foi um prazer conhecê-lo, viu? E ter essa oportunidade de ouvi-lo aí falar sobre... Em outra oportunidade, gostaria que o senhor voltasse também, para falar também das suas atuações anteriores,
né, falar um pouco da sua trajetória com mais calma, né? Hoje o foco está voltado aqui para o nosso candidato a prefeito, mas que o senhor volte numa outra oportunidade aí, tá bom? Já fica de antemão o convite. Obrigado. Tá bom? O mesmo também com, olha, olho no vice. Agora tem que ser sempre olho no vice, né? Coronel Paiva, obrigado pela presença, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. É uma ótima oportunidade de podermos conhecer-nos uns aos outros e, principalmente, para dar ao pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo a oportunidade de nos conhecer também. Isso é bacana. Projeto para a Prefeitura. É bacana. E fica também o convite, né, para o seu retorno aqui, independente como vice-prefeito, não como vice-prefeito, fica o convite para que o senhor retorne, que certamente o senhor tem muito mais, independente da política, uma história, com certeza, muito bonita para nos contar. Será um prazer. Tá bom? E o Sena, que eu já conheço também já há bastante tempo, né? Eu o conheço desde como trabalho como assessor de imprensa também na Câmara, tenho essa experiência também ali na Câmara Municipal, né? E que vem aí com essa vontade de fazer o melhor para o São José, e a quem eu agradeço aí a confiança e a presença, viu? E que obrigado, seja, e que obrigado. você consiga aí realizar tudo que você pretende durante essa campanha e até as urnas, né? Sim, com certeza. O cidadão joseense precisa, né, de opções, de enxergar também outras vias. E é nesse momento que eu peço para que você, então, fale com o nosso ouvinte aqui, só olhar para a câmera e conversar com ele. Legal. Bom, antes de assim, eu queria só abordar a questão da cultura, que o Brigadeiro falou, que a gente tem um Sim. tempinho, mas dá tempo. Nós vamos aí reestruturar a questão da Fundação Cultural aqui de São José dos Campos. Vamos tentar viabilizar, em parceria com o público-privado, resgatar a Orquestra Sinfônica da cidade, que esse governo acabou com a Orquestra Sinfônica da cidade. Nós temos aí músicos, artistas da cidade que não são valorizados, não têm espaço para desenvolver o seu trabalho na cidade. Na nossa gestão nós vamos valorizar, que são grandes parceiros, é patrimônio da cidade, a cultura de São José é rica e nós vamos valorizar essas pessoas. Vamos criar a Casa do Músico, a Casa do Artista, para que a gente possa realmente realizar políticas públicas para dar protagonismo e valorizar esses artistas e músicos da cidade. Principalmente ali, para aquela região norte de São José. Meus pais são mineiros e a região norte remete muito à questão de Minas Gerais. Então nós vamos aí implementar políticas para resgatar a cultura sertaneja da cidade, né? Nós temos uma região muito rica e muito a cara de Minas Gerais da região norte, né? Rica, é gostoso estar ali, é gostoso passear Fica na falando de região. vontade de comer queijo. É bom, é gostoso. Então, tenho uma certeza disso. E a você que está nos assistindo, nos ouvindo, peço que você entre nas minhas redes sociais, lá no meu Facebook, Anderson Sena, conheça a nossa proposta de governo, conheça o nosso plano, para que a gente possa realmente mudar os caminhos, mudar a direção de São José dos Campos. A atual direção não está realmente atendendo os anseios da população joseense, e a gente vem com esse corpo novo aqui, né? Com o Coronel Paiva, com o Brigadeiro Egito. Nós vamos anunciar até o final da campanha, se a gente conseguir anunciar já todos os secretários da nossa gestão. Eu não quero que você vote no prefeito, independente do partido que ele seja. Eu quero que você analise o quadro técnico desse governo, analise os secretários. Nós não vamos ter nenhum secretário que processou a prefeitura e reembolsou uma indenização gorda porque processou a prefeitura e hoje são secretários do atual governo. Eu acho isso uma falta de respeito com o dinheiro público. Então, no nosso governo, nós vamos ter realmente um diferencial muito grande. Um secretário de alto nível, um secretário que vai ajudar realmente a colocar São José dos Campos no lugar certo, na direção certa. Somos a capital do avião, temos um potencial, uma vocação muito grande tecnológico. Vamos resgatar o papel do parque tecnológico. Vamos valorizar as startups, incentivar a criação de indústrias, de empresas. Vamos trazer e fazer um diálogo para trazer indústria para São José. Nos últimos anos a gente viu indústrias indo embora da cidade. Vamos fazer um trabalho para que a gente possa ser uma cidade atrativa. E vamos criar um ambiente favorável para isso.
Vamos também aqui trabalhar para que a gente possa resgatar São José dos Campos, dar dignidade para as pessoas, né? E a gente sabe que esse momento de pandemia é um momento muito sensível, mas a gente vai aí, em parceria com toda a nossa equipe, nos colocar à sua disposição. Por isso aqui eu quero pedir a sua atenção, pedir o seu voto, pedir o seu apoio, que você possa nos ajudar, possa multiplicar o nosso nome, o nosso trabalho, a nossa proposta nas suas redes sociais, com os seus vizinhos, com a sua família, e nos dê a oportunidade de governar São José dos Campos. Vamos trazer, de fato, através aqui desse tripé, o prefeito Sena, o vice-prefeito Coronel Paiva e o nosso homem da governança, o brigadeiro Egito, trazer um conceito de uma nova política para a cidade, uma política transparente, eficiente e que possa, de fato, honrar você, honrar o seu voto, honrar aquilo que você busca numa gestão. A gente sabe que há grandes desafios para governar uma cidade do tamanho de São José dos Campos, mas a gente está pronto, nós estamos preparados, nós temos um time que está preparado para assumir essa responsabilidade e junto com você vamos fazer São José dos Campos decolar. Tá aí, esse é Anderson Sena, o candidato do PSL e candidato a prefeito da capital do Vale.